Fala galera do terceiro ano, vamos lá, aula de matemática, pessoal, e vamos começar a partir de hoje a estudar alguns assuntos, certo? Que são como revisão para a prova do SAEB e para a prova do Enem. Okay? Então vocês estão na última fase, aí, né? No último bimestre praticamente, então vamos ao que interessa, que são essas provas que vocês irão fazer logo, certo? Mês de novembro e dezembro. Então, galera, o assunto que nós vamos ver na aula de hoje são os números racionais, certo? A aplicação dos números racionais em problemas e etc. Então, primeiro, nós devemos saber o que é um número racional. Então, para isso, eu estou usando aqui a apostilazinha do Senai para nos explicar isso. Então, suponha que você tem uma divisão aí do 4 por 5, né? Dividir 4 por 5. Hoje, com o conhecimento que você tem, essa divisão ela é possível, né? Ela se torna fácil, né? 4 dividido por 5. Vamos supor, R$4 dividido para 5 pessoas, né? Então fica relativamente fácil você fazer essa divisão. Entretanto, pessoal, dentro dos números naturais não existe, certo, uma solução adequada, certo? Não é possível determinar o quociente dessa divisão no conjunto dos números naturais, porque não há nenhum número, né, que multiplicado por 5 dê 4, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10. Então, não tem, nos números naturais, né, um valor que possa resultar, né, no resultado disso aqui. Então, a partir dessa necessidade, pessoal, né, foi criado aí os números racionais. O que é um número racional, então? É uma divisão, pessoal, é um quociente, certo? Onde eu tenho ali o A e tenho o B, certo? A e B. Sendo que B não pode ser igual a zero. A parte de baixo, nós vamos saber o nome dela já, ela não pode ser igual a zero. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, 3 sobre 5, 1 sobre 2, 4 sobre 3, 10 sobre 5, 12 sobre 24, 36 sobre 18. Então, esses valores, esses números aqui, né, que são frações, são chamados de números racionais fracionários. Porque existem também, né, galera, os números racionais em forma de decimal, né, números decimais, né? Que são números com vírgula. Então, vamos lá ao conceito de fração. Então, suponha aqui que você tem uma barra de chocolate, certo? Essa figura aqui representada, e você divide essa barra de chocolate em 3 partes iguais, certo? E 2 partes são comidas. Qual é a fração da parte que foi comida dessa barra de chocolate? Então, temos um total de 3, né? E foi tirada 2. Logo, né, nós temos aqui 2 terços. Esse 2 representa a parte que foi comida, ou seja, a parte que foi retirada. E esse 3 aqui representa o total de pedaços de chocolate dessa barra. Ok? Então, nós temos a parte e o total. Então, se eu tenho ali, vamos supor, tenho aqui uma pizza, né? Uma pizza, vamos lá, quem não gosta de pizza, vamos lá, 8 pedaços a pizza, vamos supor. Uma pizza de 8 pedaços. Então, vamos supor que a pessoa aqui, ela come com um colega, quantos pedaços, Vamos supor, 5 pedaços. Então, esse 5 aqui, é representado aqui em cima e o total, que são 8, representado embaixo. Então, a parte que foi comida, né, dessa pizza é 5 oitavos. E a parte não comida são quantos? 3 oitavos. Ok? Então, nós temos aí a representação de fração, de número racional em forma de fração. Então, pessoal, o número que fica embaixo, ele é chamado de denominador. O número que fica em cima, ele é chamado de numerador. Então, nós temos aqui, né, o que fica embaixo, né, denominador, e em cima o numerador. Ok? Então, no exemplo que a gente viu lá, né, 5 oitavos, o 5 é o denominador, o 8 é o numerador. Perdão, o 5, deixa eu apagar aqui. O 5 é o numerador e o 8 é o denominador, certo? É que o número que fica embaixo ele é sempre chamado de denominador, de baixo. O de cima, numerador. Então, olha, existe aqui, né, a leitura, né, dos números fracionários, né, os números racionais em forma de fração. Porque às vezes, galera, vem numa questão, né, uma palavra lá, 1/7, 1/8, 1/4, 1/3, 1/6, e você não sabe identificar. Então, observe aí cada um desses, 1/2 é um 1,
em cima do 2, né? 1 sobre 2. 1/5 é 1 sobre o 5. 1/8 é 1 sobre 8, certo? Então, para valores acima de 10, né? Até o 10 a gente chama décimo, né? 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Então, nós chamamos avos, né? Por exemplo, eu tenho 2 sobre 11, ó. É 2 11avos, que nós chamamos, ok? Então, olha, quando o denominador é 10, 100 ou 1000, a sua leitura é feita usando-se as palavras décimos, centésimos ou milésimos. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, 1 sobre 10 é 1 décimo. 20 sobre 1000, 20 milésimos. 7 sobre 100, 7 centésimos. Daqui também, pessoal, nós podemos tirar a questão de porcentagem também, ó. Certo? Porcentagem. Então, porcentagem também é um número racional, certo? É um número racional. 7 por 100 é o mesmo que 7%, certo? Então, nós temos a representação do número racional, né, em forma de fração, em forma de decimal, né, decimal, porque é base 10, né? O denominador é 10, ou 100 no caso aqui, né? E temos também percentagem, né? Percentagem, ok? Então, decimal é sobre décimos, né? E percentagem, né? Por 100, ok? Então, quando o denominador é maior que 10, né? Nós chamamos de avos, como eu disse para vocês, ó, 3,29 avos, 13,85 avos e por aí vai. Então, galera, nós temos frações ordinárias e frações decimais. As frações cujos denominadores são os números 10, 100, 1000, que são potências de 10, são chamados ou chamadas frações decimais. As outras são chamadas frações ordinárias. Então, aquelas que têm 10, 100, 1000 são chamadas frações decimais. As que não são múltiplos de 10 são ordinárias, ok? Então, 1/5 é ordinário, 3 décimos, decimal. E nós temos também as frações próprias, né, pessoal? Então, observe aqui as frações abaixo, ó. Um círculo dividido ao meio, ó. Meio, 1 sobre 2. Então, todas as vezes que você observar isso aqui, ó, 1 sobre 2 é a metade, certo? Então, tem um bloco aqui qualquer, a metade dele, né, ó. Então, 1/2, metade, ou seja, 50%, 0,5, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, 1/2 e 2/3. Essas frações são menores do que a unidade, né? Então, são valores menores do que 1. Né? Se eu pegar R$1 e dividir para 2 pessoas, dá 50 centavos para cada um. Se eu pegar 2 e dividir para 3, né, vai ficar mais ou menos ali aproximadamente quantos? 0,6, né, alguma coisa, 0,666. Então, essas frações elas são menores do que 1. Então, elas são chamadas de frações próprias, certo? Nas frações próprias, o numerador é menor do que o denominador. Então, o número de cima é menor do que o número de baixo. E nós temos também a fração imprópria. Quando é que ela é imprópria, né? Ó? Então, vejamos os exemplos aqui abaixo, né? Ó. Então, nós temos ali, ó, um círculo todo, né, dividido em 4 partes, mas totalmente pintado, e um outro círculo, ó, 3 partes de um total de 4 pintados. Então, o total de pintados nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de um total de 4, né? Ó. Então, 7 quartos. Nesse caso aqui, nós temos quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, né? Num total de 3 partes. Ó. Então, essas frações são maiores, né, que o inteiro. Então, se você pegar o 7 dividido por 4, né, vai dar quase 2, né? Então, passa de 1. O 4 dividido por 3 passa de 1. Então, essas são chamadas frações impróprias, ok? Então, isso aqui é só para a gente ter o conhecimento, né, galera? Um resumão, mesmo assim, bem básico, para que você tenha o conhecimento desses assuntos aqui. Então, nas frações impróprias, o numerador, né, o de cima, é maior do que o denominador, que é o de baixo, ok? E também, pessoal, nós temos as frações aparentes. O que é a fração aparente? Aquela que é mentirosa, certo? Está com a maquiagem ali. Quando você tira a maquiagem, você vê que não é aquilo que você estava observando. Então, eu tenho ali, ó, 12 sextos. O que significa 12 sextos? São 2 inteiros, porque o 12 dá para dividir por 6, certo? Então, quando eu tenho uma fração desse tipo aqui, uma fração aparente, ó, aparenta ser uma fração, mas ela é divisível, certo? Então, olha, quando eu pego ali o 12, né, dividido por 6, vai dar 2. Ó.
certo? Então, isso aqui é uma fração aparente, porque ela é totalmente divisível. 3 terços, né? Ó. 3 por 3 vai dar 1 inteiro, então também é uma fração aparente. As frações, né, que nós vimos ali, elas são inteiras, né? Elas são chamadas de frações aparentes. Nas frações aparentes, o numerador é sempre múltiplo do denominador. Isto é, né? Vai ser possível dividir. Então, uma fração aparente é também imprópria, mas nem toda fração imprópria é aparente. Frações equivalentes, né, pessoal? E equivalência de frações. Eu tenho aqui, ó, várias frações aí, ó, 3 frações, né? Ó, 2 terços, 4 sextos e 6 nonos. Aí você pode dizer, elas são diferentes, né? São números diferentes. Será? Ó, o que os teus olhos estão vendo aqui no seu lado esquerdo é a mesma distância, né? Ó. Então aqui, ó, eu tenho a mesma distância, ó. Aqui eu tenho a mesma distância, ó. Certo? Então é o mesmo comprimento, ok? E também a mesma altura. 2 terços é comparado a 4 sextos, ó. A mesma distância aqui, ó. A mesma distância aqui. Também 6 nonos, ó, mesma distância. Então, essas frações aqui, pessoal, elas são equivalentes. Ou seja, elas têm o mesmo valor. Certo? 6 nonos, o mesmo valor que 4 sextos, o mesmo valor de 2 terços. Ok? Então, essas frações representam o mesmo valor. Porém, seus termos, né, são números diferentes. Essas frações são denominadas frações equivalentes. E para nós obtermos, pessoal, uma fração equivalente a outra, basta multiplicar. Então, se eu tenho aqui uma fração, por exemplo, 1/2, né? Eu quero uma fração equivalente, o dobro dela, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, aliás, 2 vezes 1 são 2, né? 2 vezes 2, 4. Quero uma 3 vezes mais, né? Então, 3 vezes 1, 3, ó. E 3 vezes 2, 6. Quero 4 vezes mais, então 4 sobre 8. Ó. Então, todas essas frações aqui, elas são equivalentes uma à outra. Ó. Certo? Ela tem o mesmo valor. Para descobrir se uma fração é ou não equivalente à outra, né? No exemplo que a gente fez aqui, deixa eu colocar aqui em cima 1/2, ó, por exemplo, e 4 oitavos, né? Ó. Tem um método bem simples para verificar, que é você pegar, né, essa fração, né, 1/2, e fazer a divisão, né? Divisão do 1 por 2. Então, 1 dividido por 2, você já sabe que não vai dar. Então, aqui você vai colocar um zerinho, né? Ó, e 0, então fica 10 dividido por 2, dá 5. Ó. A mesma coisa aqui, ó. Então, 4 dividido por 8. Ó. 4 não dá, então coloca um 0 e 0, então vai dar 5 também. 5 vezes 8, 40, não é 40 nada. Então, olha, os resultados são iguais. Ok? Então, um outro método é você pegar essa fração menor, né, e ir multiplicando. Multiplica por 2, por 3, por 4, até encontrar essa outra aqui. Se você encontrar, obviamente, ela vai ser equivalente, né? Senão, não terá equivalência. Ok? Então, exemplos aqui, ó, 2/5 é igual a 5/10, né? Ó. Porque se eu pegar o 2 ali e multiplicar por 5, vai dar 10. Se eu pegar o 5 e multiplicar por 5, vai dar 25. Certo? Se eu pegar 18, para saber se o 18 sobre 21 é ou não igual a 6 sétimos, eu posso pegar o 18 ali, ó, dividir por 3 e o 21 dividir por 3, ok? Então, vou encontrar a equivalência, beleza? Então, por exemplo, aqui nós temos aí, né, a classe de algumas equivalências, ó. 1/2, né? Pode ser 2/4, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos, 6, né, sobre 12 avos e por aí vai. Certo? Essa parte aqui de fração mista, não vou trazer para vocês não, certo? Galera, algo que é necessário vocês verem também é a simplificação de frações. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma fração aqui, ó, 8 sobre 16. O que é simplificar essa fração? É você ir dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor, certo? Até que ela se torne irredutível, ou seja, até que não dê mais para dividir. Então, por exemplo, aqui, ó, esse 8 sobre 16 avos foi dividido por 2, ó, deu 4 sobre 8. Dividido por 2 novamente, deu 2 sobre 4. Dividido por 2 novamente, chegou a 1/2. Então, esse 1/2 aqui é a forma irredutível. Então, você simplificou. Então, simplificar é você pegar a fração e dividir. Então, se eu tenho ali, vamos supor que eu tenho um número 5 sobre 30, né? Ó. Eu quero simplificar, então eu vou ter que encontrar um número que divida o 5 e o 30 também. Então, vou pegar o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1.
E 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, 1/6 é a forma irredutível, né, de 5 sobre 30 avos. Ok? Então, 5 sobre 30 é equivalente a 1/6. Né? Já vimos isso nesse instante ali. Ok? Então, isso aí é a forma de reduzir, né, uma fração. Mas é interessante, pessoal, vocês saberem também que é possível nós reduzirmos várias frações ao mesmo denominador. Frações diferentes, certo? Deixá-las iguais. Por exemplo, eu tenho ali 1/2, 2/3 e 3/4. Eu quero deixar essas frações com o mesmo denominador, ou seja, o mesmo número embaixo. Como é que eu faço isso? Como é possível? Aí nós vamos calcular, pessoal, MMC. Muitos problemas na matemática, certo, são resolvidos com o cálculo do MMC. Então vamos supor que eu tenho aqui, as frações 1/2, 2/5 e 3/4, certo? Essas 3 frações aí. Como é que eu faço para deixar o denominador, né, que são esses de baixo aqui, o 2, o 5 e o 4, iguais? Para isso, pessoal, eu vou usar o cálculo do MMC, mínimo múltiplo comum. Como é que se faz? Vou pegar eles aqui, colocar numa ordem crescente, certo? 2, 4, 5. Fazer um traço aqui na vertical ao lado e procurar dividi-los por números primos, né? 2, né? 3, 5, por aí vai. Então, já que tem um 2 ali, eu vou começar com 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora eu vou para o 4. 4 dividido por 2 dá 2. Dá para dividir 5 por 2? Não, né? Então, baixa o 5. Ainda tem um 2 ali, vou dividir por 2 novamente. 2 por 2 vai dar 1. O 5 dá? Não, então repito o 5. Então, 5 vai dar para dividir por 5. Então, 5 por 5 vai dar 1. Então, vou pegar esses valores que eu fiz as divisões aqui ao lado e vou multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu vou poder colocar um 20 aqui, um 20 aqui e um 20 nesse último também. E quais são os números que vão ficar aqui em cima, pessoal? Bem simples. Esses 20 que eu obtive aqui, esse 20, né? Você vai dividir pelos números que estão circulados ali. Então, eu vou pegar 20 dividido por 2, vai dar 10. Então, 10, vou trazer ele aqui amarelinho aqui. O 10, vou deixar ele aqui em cima. E o do amarelo ficou muito ruim de enxergar. Um azul, né? Não, aqui eu vou deixar o 10 aqui. Aí vou pegar esse 20 e dividir por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. Eu vou colocar um 4 aqui em cima também. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, eu vou colocar um 5 aqui em cima. Pronto. O que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou pegar esses números que eu obtive ali nas divisões e multiplicar pelos numeradores. 10 vezes 1, 10. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Pronto. Então, eu deixei todas essas frações inicialmente aqui, 1/2, 2/5 e 3/4, no mesmo denominador 20. Então, 1/2 passou a ser 10 sobre 20. 2/5 passou a ser 8 sobre 20. E 3/4 passou a ser 15 sobre 20. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode voltar ao vídeo, pausar, né, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Isso aqui, galera, ele é usado, certo, na resolução de adição, subtração, multiplicação de frações. Nós temos um outro exemplo aqui, 1/2, 3/4 e 7/6, né, para deixar no mesmo denominador. Então, eu vou pegar aqui o 2, o 4 e o 6, fazer o MMC deles. Né, então, vou dividir ali por 2, vou dividir por 2 novamente, né, dividir por último por 3, né? Então, olha, obtive o número 12. Então, o que é que eu vou fazer com esse 12? Vou pegar esse 12, vou dividir por 2, dividir por 4, dividir por 6. Os resultados multiplica lá em cima. Ok, pessoal? Vamos começar a entrar agora, pessoal, na adição e subtração de frações também, certo? A adição, multiplicação e divisão também. Pessoal, desculpa aí, né? Ok, então vamos fazer essas operações básicas, né? Então, a primeira coisa que você vai observar, pessoal, é o seguinte. Os denominadores são iguais ou são diferentes? Então, 2/5 mais 1/5 são iguais. Se
Se eles forem iguais embaixo, basta somar ou diminuir, certo? Em cima. E o valor de baixo, né, que é o denominador, repete, ok? Então, 2 quintos mais 1 quinto, ó, 3 quintos. 6 sétimos menos 4 sétimos, 2 sétimos. E quando os denominadores forem diferentes, aí você vai usar o MMC. Então, eu tenho ali, ó, 2 terços mais 3 quartos. Vou ter que deixar o 3 e o 4 igual. O que é que eu faço? Ó, vou fazer aqui a fatoração, né? Ó, 3 e o 4, ó, dá por 2, dá por 2, dá por 3. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Ó. Então, esse 12, você lembra, né? Você vai dividir por 3 e por 4. Ó. Então, 12 ó, dividido por 3 vai dar 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, basta multiplicar esses valores que nós encontramos aqui. Ó. 2 vezes 4 são 8 aqui, ó, e 3 vezes 3 são 9. Ó. Então, já que os dois aqui embaixo são iguais agora, repete o 12 e soma 8 mais 9. Ok? Essa parte de números mistos eu não vou trazer para vocês agora, certo? E a multiplicação de frações, pessoal, ela é muito simples, certo? Multiplicação de fração. Então, se eu tenho ali 1 meio, né, vezes 3 quartos, por exemplo, ó, multiplica de cima com de cima, multiplica de baixo com de baixo. 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 2 é 8. Ok? Já na divisão, pessoal, certo? Na divisão, ela é simples também. Quando você tem ali 2 quintos, supondo, dividido por 1 meio, ó, o que é que você vai fazer? Você vai repetir a primeira fração, que é 2 quintos, ó, e a segunda, que é a de baixo, você vai inverter. O 2 vem para cima, o 1 vem para baixo. Basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5 é 5. Ok? Então, pessoal, uma outra coisa que eu acho necessário vocês aprenderem ou revisarem também é como você transforma, né, uma fração em um número decimal. Né? Ambos os dois são racionais, mas como é que eu converto uma fração para um número decimal? Então, olha, 1 quarto, para transformar em número decimal, basta fazer a divisão. 1 dividido por 4. Já sabemos que o 1 é menor do que o 4, então eu coloco um 0 e 0, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 4 são 8, né? Sobra um 2, coloco um 0 novamente, vai 5. Então, olha, 1 quarto é o mesmo que 0,25. Certo? Então, para transformar uma fração em um número decimal, eu divido. E quando eu tenho um inverso, professor, o que é que eu faço? Eu tenho 0,25, que é um decimal, quero transformar em fração, como é que eu faço? Então é simples, pessoal, também. Eu vou pegar, observar, olha, quando eu tenho 0, certo? É um número que é centesimal, decimal, milesimal, né, se não me engano, né? Então, olha, eu vou pegar o número, no caso 25. Quantas casas tem depois da vírgula? 2 casas, então vai ser 100. Chegando aqui, eu vou fazer, ó, a redução, lembra? Ó, 25 por 25 vai dar 1. 100 por 25 vai dar 4. Pronto. Então, outro exemplo, né? Por exemplo, que eu tenho aqui o número 1,15, por exemplo. Ó. O que é que eu vou colocar? Eu vou colocar o 115 dividido por 100. Ok? Vamos colocar aqui um outro valor. 3,4. Então, ó, 34 sobre 10, porque é só uma casa aqui, ó. Certo? Então, aqui é a conversão de um número fração para decimal ou decimal para fração. E como é que eu faço a adição, pessoal, de números com fração, com vírgula, né? Número decimal? Então, olha, vírgula embaixo de vírgula na adição e na subtração, certo? Vírgula abaixo de vírgula. Então, se eu tenho ali 3,25, eu vou somar com 1, por exemplo, certo? Eu já vi muitas vezes aluno colocando desse jeito aqui, pessoal. Certo? Certo não, tá errado, né? Porque eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, mais 1 não tem vírgula, tem 1,0. Certo? Então, vírgula abaixo de vírgula. Então, eu vou considerar 5 mais 0 dá 5, 2 mais 0 dá 2, e 3 mais 1, 4. Então, 4,25. Ok? 4,25. Também isso na adição, pessoal. Na multiplicação é normal, né? Você vai fazer um cálculo normal. Então, se eu tenho ali 3,25 multiplicado por 4,2, por exemplo, certo? Vai ser uma multiplicação normal. Você vai fazer a montagem normal, 3,25 vezes 4,2, não importa a ordem aqui, certo?
Vamos lá então. 2 vezes 5 são 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5 são 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, vai 1. 4 vezes 3, 12, 1, 13. Ó. Aí soma as parcelas aqui. Ó. Então, tem um 0, 5, 6, 3, 1. Quantas casas eu tenho ali de vírgula, pessoal? Lembrando que o resultado obtido, né, é 1, 3, 6, 5, 0. Então, eu vou contar aqui as casas. Ó. Tem 25 ali, ó, são 2 casas. O 2 mais uma casa, então são 3 casas. Então, o resultado vai ser 13,650. Então, o objetivo, pessoal, do estudo hoje, né, é mostrar para vocês, né, fazer essa revisão rápida e algumas aplicações práticas desse assunto, certo? Alguns problemas, né, resolução de problemas que envolvem isso. Então, vamos ao... Aí, galera, vamos tentar fazer essa atividade aqui, ó. Uma horta comunitária será criada em uma área de 5.100 metros quadrados, né? Para o cultivo de hortaliças serão destinados 2/3 dessa área. Quantos metros quadrados serão utilizados neste cultivo? Então, faça essa questão. Aí, galera, vamos fazer também essa aqui, ó. Saulo contratou um pedreiro e tal. Vamos fazer... Você dá uma pausa aí, copia ela, certo? Vamos fazer esse 19 aqui também, ó. Domingo passado, o Dionísio fez um pudim e tal. Vamos fazer também essa 20 aqui, viu, galera? Fazer essa 20, também fazer essa 21 aqui. Ok? Então, somente essas. Só essas. Vamos fazer 22 também, ok? Então, pessoal, valeu, estude, certo? Se prepare, porque o futuro é logo ali. Valeu, galera.